Bom, a gente vai ver aqui agora o projeto do apartamento da Clarice. Aqui a gente vai começar com essa planta de layout para a gente entender a disposição do mobiliário e também já conversar sobre algumas coisas que nós fizemos aqui que diferem do projeto que vai ser entregue pela construtora, né? Alguns pequenos detalhes. Então, começando, aqui a paginação de piso a gente não vai considerar. Estou usando um modelo genérico aqui mesmo, porque a Clarice vai usar o que vai ser entregue pela construtora. Então, eu estou usando isso aqui só para caráter de representação mesmo. Então, a partir aqui da entrada, a gente vai ter esse hallzinho aqui, onde nós colocamos esse aparador, né, para poder colocar aqui um recipiente para colocar as chaves logo ao entrar, e também uns cabideiros aqui junto, e junto a ele aqui no ladinho, um espelho de corpo inteiro. Daí, aqui a gente tem essa bancada de refeição, que é uma proposta que nós estamos trazendo. Não existe no projeto original, né, mas a gente está trazendo ela aqui para a existência dessa possibilidade. E aqui a gente está usando essas banquetas, são banquetas baixas. Aqui a gente está usando essa bancada de 90 centímetros de altura, que é a mesma altura da bancada de trabalho que a gente já tem aqui. E todos os granitos que a gente vai usar aqui nesse projeto é o granito branco siena. Aqui a gente está usando ele na bancada de refeição, bancada da cozinha, na lavanderia, no lavatório e também no espaço gourmet que a gente vai propor ali para a varanda. Continuando aqui, vamos conversar aqui sobre o layout da cozinha a princípio, tá? Então, aqui a gente tem essa geladeira duplex, não é a side by side, porque ao colocar ela aqui no projeto, a gente observa que ela fica muito grande. E ela ocupa um espaço considerável também aqui na frente dessa janela. Então, para a gente ainda ter um espaço agradável de bancada, né, para colocar todos os acessórios que a gente quer nela, e ainda manter a funcionalidade, né, não bloquear essa ventilação e essa vista também da janela, a gente colocou esse modelo aqui, que ela é um pouco maior que a convencional, mas ela permanece funcional aqui. Então, aqui na bancada a gente tem a lixeira de embutir, a gente tem uma torre de tomadas, uma cuba inox gourmet comum, né? Ela é gourmet porque ela é um pouco mais profunda, mas ela é simples, ela vem sem acessórios. Torneira de bancada simples também. Aqui a gente tem uma calha úmida menor, um modelo mais reduzido, para poder caber aqui. E aqui a gente tem um cooktop 4 bocas a gás. Partindo aqui para a lavanderia, a gente tem o tanque inox aqui também, de embutir na bancada. Aqui é uma coisa que difere do projeto original que foi entregue, né? Provavelmente, pela planta que foi entregue, o ponto de água vai ficar nessa região aqui, né? Que seria o ponto próprio para o tanque. Dessa forma, com a bancada em L, foi necessário deslocar ele um pouco para cá. Aí, no caso de ser necessário fazer um shaft, pode ser feito sob a bancada, visto que a gente está trazendo a marcenaria aqui de baixo para ocultar essas instalações. E aqui ao lado a gente tem esse armário de vassouras, é uma distância de 40 centímetros aqui para a parede, o que é o suficiente para trazer e encaixar ele. Aqui na sala, a gente tem essas mesinhas de apoio e o sofá-cama. A gente tinha conversado sobre colocar um tapete, mas durante a reunião de briefing ainda a gente viu que talvez não fosse tão usual por conta do peso, né, de um tapete, de como seria a manutenção dele, a lavagem dele. Só que aí pensando, né, no que colocar para cá, para que a gente não perdesse a possibilidade de colocar eu trouxe esse modelo que é o passadeira. É um tapete mais simples, né? Ele lembra muito um toalhão. E ele também é mais leve, ele não tem aquela densidade comum dos tapetes, não tem aquele forro mais rígido no fundo. Então, perfeitamente possível manter ele aqui. Aqui a gente está trazendo duas propostas em relação a esse painel da TV, porque em uma delas a gente tem esse aparador alongado, né, que vai até aqui ao finalzinho da varanda com as prateleiras, e a gente tem uma versão dele mais reduzida para a gente poder trazer uma varanda gourmet, onde a gente coloca aqui essa bancada com a parrilha. O que distingue as duas, né, em relação ao acesso aqui do lado. Com a parrilha, a bancada própria para a parrilha, a gente fica com um espaço de circulação mais reduzido aqui. Dá uma diferença de 20 centímetros de um por outro, mas esses são 20 centímetros determinantes, né, para o que é uma circulação confortável ou não. Para evitar que a gente fizesse aquele canto alemão aqui, ficou mais coerente a gente trazer esse modelo de mesa, né, que é um modelo de 4 lugares, com esse tampo aqui em mármore, que eu estou utilizando mármore Vitória.
E aqui eu vou colocar novamente essa primeira opção que a gente está trazendo aqui, para a gente trazer a visualização dele na perspectiva, mas a gente vai conversar sobre os dois. Aqui no lavabo, né, e também no banheiro, a gente está trazendo essa proposta aqui. A gente manteve, né, a posição das instalações que já são pré-determinadas. Isso a gente não está modificando, só a relação aqui da bancada e também dessa porta. A gente conversou sobre colocar uma porta de embutir. Mas como a gente está utilizando um sofá-cama e a gente tem uma distância muito reduzida entre ele e esse painel, talvez não fique tão funcional a gente trazer uma porta de embutir, visto que a gente precisaria tomar um pouco de espaço aqui de fora. E aí ficaria um pouco menos funcional, né? Esse movimento de desdobrar o sofá-cama. Mas a gente pode conversar sobre isso ao longo do processo do projeto. A princípio, a gente está utilizando aqui uma portinha camarão. Ela não vai ocupar muito espaço, né? Ela não interfere no espaço de circulação em si, visto que a gente ficou com esse cantinho aqui somente para as mesas de apoio. Então, ficou tranquilo também. E ela é discreta, assim, ela não vai se distinguir muito do conjunto. Então, vou trazer aqui a perspectiva agora. Essa aqui é a vista a partir da entrada. O corrimão que a gente está utilizando é representativo, né? Visto que a gente não sabe o que vai ser entregue pela construtora. Então, nessa primeira etapa, é somente a caráter de representação mesmo. Aqui ao lado a gente tem, né, a vista para os cabideiros da entrada. Então, a gente tem cabideiro aqui para colocar uma bolsa, uma blusa de frio, um casaquinho. Junto aqui a gente tem esse aparador, né, para colocar as chaves aqui em cima também, mais algum detalhe que vier da rua. E aqui a gente está trazendo essa proposta fechadinha, e embora a gente tenha conversado sobre não colocar uma sapateira, por ele ser fechadinho, ele serve também como sapateira, né? Então fica com um visual discreto, não interfere na vista, mas fica como sugestão. E aqui ao lado, o espelho de corpo inteiro. Ele já vem com LED embutido, né? Essa aqui é uma sugestão que a gente está trazendo. Esse é um daqueles espelhos com ativação touch. A cor que a gente está utilizando aqui no apartamento é a cor praia branca, então todo o conjunto está sendo pintado em praia branca, com exceção dessa texturização aqui, que a gente está aplicando tanto nessa parede aqui atrás do sofá, quanto nessa parede aqui lateral da escada de acesso e também na parede da porta de entrada. Essa aqui é a cor branco gatinho, com um efeito velvet. Então, ela lembra um pouco o cimento queimado, né? Mas ela é um pouco mais discreta e ela traz esse toque de sofisticação, que combina também com o praia branca que a gente já tá usando. Aqui a gente tem uma vista mais clara, né? Para a bancada de refeição e também para as demais instalações. A gente já vê também a portinha camarão. Aqui a gente tem a vista para a lavanderia. Em relação à lavanderia, foi solicitado, né, que a gente fizesse essa porta de acesso para ela com vidro jateado. Só que o que acontece? Na hora de a gente fazer a instalação disso aqui no projeto, a gente observa que essa porta ela tá dando de encontro com a janela do banheiro. Então, para a gente não tirar a ventilação do banheiro, a gente não colocou a porta. E aí, o que foi feito aqui nessa etapa? Nós colocamos ainda esse painel inteiriço aqui com o vidro jateado para esconder a parte do tanque. Então, essa marcenaria aqui do armário de vassouras e também dessa lateral aqui da bancada ainda vai ficar à vista, né? No entanto, a parte do tanque em si não fica. Aqui a gente tem a vista para a cozinha, né? Aqui, a princípio, essa cozinha a gente veio com a informação de que ela é em pé direito. Então, a gente vai guardar um pouco mais de informação, né? Para poder determinar a iluminação dela. Então, se você tiver a planta do segundo pavimento e puder fornecer, a gente já fica com uma noção mais clara do que pode ser feito aqui em relação à solução dessa iluminação. Tá bem? Então, a princípio, a gente vai conversar sobre a marcenaria aqui e o que a gente já está utilizando nessa etapa. Aqui eu estou usando o MDF Brisa da Guararapes, que ele tem esse fundo um pouco mais acinzentado, né, para combinar com a estética do apartamento que é clean. E como foi conversado que a Clarice gosta dessa cor verde, de um tom verde, né, mais discreto, aqui eu estou usando o MDF Alecrim. Ele tem um fundo um pouco mais pastel, né? Ele não tem um verde tão vivo assim, então
eu acredito que ele agrega muito nessa composição que a gente está utilizando. Aqui a gente tem a vista de frente, né, para esse hallzinho da entrada. As banquetas que a gente está utilizando são com essa estética da palhinha. Ok. Aqui a gente tem mais uma vista, né, de perspectiva para a escada e também para esse espaço aqui da varanda, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Aqui a gente tem uma frontal para a cozinha, então a gente já vê a janela sobre a bancada, a gente tem o armário com um LED embutido na parte inferior, o cooktop com um depurador de 60 centímetros aqui acima, o forno. É uma cozinha compacta, né? Então a gente não conseguiu trazer a torre quente, então nós distribuímos dessa forma o forno e o micro-ondas aqui na parte de cima, e logo ao lado dele também o purificador de água, né? Que não sobrou espaço aqui na bancada pra gente colocar ele, para não ser necessário colocar na lavanderia, né? Ou ficar sem, nós colocamos aqui em cima. Partindo para a lavanderia, essa é a vista que nós temos para ela, né? Aliás, aqui na cozinha a gente está usando um porcelanato um pouco diferente do que vai ser entregue, provavelmente, né? Que normalmente eles entregam aquele branco mais genérico. Aqui a gente está usando esse Berlin White, que combina também com a textura que a gente já está trazendo para as paredes, do efeito Velvet, né? E ele tem esse fundo aqui que combina também com a cor da pedra da bancada que vai ser instalada, que a princípio é o branco siena, né? Aqui a gente tem essa vista para a lavanderia, que na lavanderia a gente colocou esse revestimento genérico também, para simular o que provavelmente vai ser entregue pela construtora. Aqui a gente tem a janela, que também está presente na planta. A bancada nós estamos fazendo dessa forma, então aqui a gente tem a área molhada, né, o espaço do tanque inox, e aqui a marcenaria. Aqui a gente também está usando a MDF brisa, só que a gente está trazendo alguns elementos diferentes para essa marcenaria para a gente entender e ficar claro que são ambientes diferentes, né? Visto que a gente não conseguiu trazer a porta para cá. Então a gente tem essas portas no estilo mais provincial mesmo, com os puxadores. Aqui na parte de cima, a gente vai ter esse varal móvel, né? Daquele que é deslocável. E também aqui ao lado a gente tem esse armário de vassouras, no mesmo estilo também dos armários de baixo, também no MDF brisa. Aqui a gente já tem uma vista para a sala, né? Então nós temos aqui o sofá-cama, a composição de quadros aqui em cima, que é neles que a gente vai trazer um toque de cor para cá. Aqui a gente tem a vista do fundo da varanda, né? Então aqui a gente está vendo, a princípio, a primeira versão do que a gente está trazendo de solução para essa varanda, né? Que é esse aparador aqui, com... Deixa eu desativar essas cortinas para a gente ver com mais clareza. O aparador com ornamentação, né? E essas prateleiras aqui iluminadas e também o lambri aqui no fundo. Visto que a gente conversou, né, sobre Clarice gostar do painel ripado, só que ela queria ele um pouco mais alongado. E aqui a gente tem o lambri. E a gente traz na mesma estética, né, esse aparador aqui embaixo, suspenso mesmo. Aqui ao lado, de forma fixa, a gente vai ter esse móvelzinho aqui com essa porta ao lado e com a cervejeira embutida. Aqui a gente está usando esse modelo da Consul, a caráter de representação. A TV que a gente está usando aqui nessa versão do projeto é a de 42 polegadas, que é a que ficou confortável, né? Dada a distância entre a parede e o olhar do observador a partir ali do sofá. E aqui no fundo a gente está usando os tijolinhos brancos, que é uma coisa que agrada também Clarice. Já com a primeira opção, que é o que a gente vai trazer em relação à parrilha, a gente tem essa visualização aqui. A gente tem um aparador um pouco menor aqui para a TV. E a gente tem aqui a bancada, né, também em granito branco siena, com esse rebaixo aqui para a parrilha, para o ângulo de manuseio dela ficar, a altura de manuseio, melhor dizendo, ficar mais confortável. E aqui a gente tem uma prateleira aqui em cima, só que com a ornamentação própria, né, para a área gourmet também, com a iluminação embutida aqui na parte inferior. E a marcenaria devidamente organizada aqui também, com portas e gavetas. O que a gente conversou, né, ali durante a etapa da apresentação do layout foi em relação a esse acesso aqui, porque o espaço é bem reduzido entre a mesa e o espaço da bancada. Por isso eu tô trazendo duas opções, né, pra gente conversar e analisar direitinho o que fica mais interessante. Aqui a gente tem a vista de frente, né, eu vou tirar aqui essa mesa
e essa plantinha só pra gente ter uma vista mais clara. Então, a vista frontal é essa, né? A gente tem iluminação aqui também acompanhando o desenho da escada, presumindo que esse aqui é o formato que vai ser entregue pela construtora. Caso não seja, a gente adapta também, principalmente em relação para a gente entender, né, como que vai ficar esse visual, em relação aos materiais também e toda essa distribuição. E aí aqui a gente tem a opção com uma parrilha, e essa aqui é a vista que a gente tem. Aqui no fundo dela a gente também vai usar porcelanato, né? Não estamos colocando o MDF aqui em questão de manter a limpeza também desse espaço, né? Então aqui a gente tem o mesmo porcelanato que a gente está usando ali na cozinha, que é o Berlin White. É um porcelanato grande, é uma peça bonita, né? Então vai ter poucas juntas ali entre eles, porque é uma peça de 63 centímetros por 1,08 m. Continuando, a gente tem aqui mais uma vista, que é agora a partir do ângulo do observador do sofá, né? O sofá não vai ficar exatamente centralizado com a televisão por conta da escada mesmo. E aqui a gente vem para o banheiro. O revestimento que eu estou usando aqui também é aquele mais genérico, e o que eu estou trazendo de diferente é somente aqui na parede do fundo do box e no nicho. O nicho foi necessário posicionar nessa parede, porque essa parede aqui do fundo do box é divisa com o vizinho, né? E pela planta que eles te enviam, entende-se que essa é uma parede que é metade sua, metade do proprietário ao lado. Então, caso a gente faça uma intervenção aqui, pode ser que invada o domínio do outro. Então, a gente entende que é mais coerente e que tenha menos dor de cabeça também colocar nessa parede aqui que faz divisa com a lavanderia. Então, o nicho fica de frente pro chuveiro agora, e a gente tá revestindo ele aqui com esse porcelanato texturizado, que é o fileto canela. Ele tem esse efeito amadeirado mesmo, filetado também, ele tem um leve relevo, e ele vai trazer esse toque amadeirado também aqui pra dentro do espaço do banho. O restante a gente tá usando convencional mesmo, a bacia acoplada, o chuveiro também a gente tá usando modelo convencional, o box não vai até a altura do forro e a gente mantém aqui a janela, né? Porque é necessário ter a ventilação. Já aqui no espaço do lavatório, a gente tem essa pequena prateleira aqui embaixo. Lembrando que todos os MDFs, eu não citei anteriormente, mas todo o MDF amadeirado que eu estou utilizando aqui nesse projeto é o Galiano Gram Média, que é esse amadeirado com um fundo um pouco mais claro, para a gente ainda manter o aspecto clean do apartamento. Aqui a bancada em granito branco siena também, a cuba de sobrepor, também os metais aqui eu tô usando no estilo inox, no metal inox, né? E aqui a gente tem esse armário superior, com essa porta espelhada, então. Aqui a gente tem essas laterais fixas, né? Onde a gente tá trazendo a iluminação LED embutida. E aqui a gente tem essa porta de abrir espelhada, tá? Então a gente tem a iluminação frontal e a gente tem o espaço de armazenamento ali atrás. E aqui a gente conclui, né, todos os aspectos que estão sendo abordados nessa etapa do projeto. E a gente fica disponível também para qualquer informação adicional, né, caso seja passado pela construtora, e também para esclarecer dúvidas, tá bem? Obrigada pelo seu tempo e até uma próxima.